Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre agrupamento, cluster utilizando o dendrograma. O que é, para que serve, como fazer. Então, a primeira coisa, o que seria o agrupamento? Imagina que eu tenho aqui esse pote de balas e alguém pede, olha, agrupa isso aqui para mim. A gente vai fazer o seguinte, nós vamos classificar, agrupar ou segmentar, basicamente seria a mesma coisa, né? Dividir em grupos aqui, de acordo com características semelhantes. No caso aqui as cores, né? Pode ser formato ou outra característica, ok? Então a gente separou aqui, ó, e classificou. Aí eu falo, pô, mas classificou. Dentro das técnicas de machine learning, a gente tem uma diferença aqui entre classificação e agrupamento, que eu vou estar explicando aqui para ficar um pouco mais claro, mas volta e meia, não que dá uma confundida, mas a gente coloca esses termos aqui juntos do agrupamento também. Nada, isso aqui eu não posso dizer que não é uma classificação, estou classificando aqui, ok? Mas a classificação dentro das técnicas de machine learning, ela considera o seguinte, que eu tenho aqui, ó, uma característica que eu já estou te passando o que eu quero, tá vendo? Imagina esse brinquedo aqui. Então eu quero que você coloque uma estrela aqui, um círculo aqui e uma meia-lua aqui. E o mesmo para esses aqui. Eu venho aqui, pego a peça e coloco aqui dentro. É o contrário, né, ou diferente do que eu tenho aqui. Eu só tenho o pote e não tenho mais nada. Então eu vou fazer o que? Eu vou agrupar. Nesse tipo de aprendizado aqui, a gente chama de aprendizado supervisionado, que eu já estou te passando aqui o que eu quero, né? E aqui é o aprendizado não supervisionado, né? Que no termo em inglês a gente pode dizer que aqui é o unsupervised learning e aqui é o supervised learning, ok? Estou colocando isso aqui, não quero que dá um nó na cabeça, mas eu acho que principalmente se você está começando agora, você vai ouvir bastante isso, mas eu tentei encontrar uma forma bastante didática aqui de explicar o que é um e o que é outro, ok? Então vamos lá, ainda nesse tema, uma coisa importante também é para a gente identificar o que é um, o que é outro, seria a variável, a existência ou não de variável dependente. Então, por exemplo, existe uma variável dependente, né, que ela depende de outras. Por exemplo, aqui, ó, a vendas em reais. Eu posso dizer que isso aqui é uma variável dependente. Ela depende do quantidade de orçamento? Sim. Ela vai depender da idade do cliente? Pode. Ela vai depender da renda? Pode depender. Vai depender do gosto? Sim. Ela vai depender da região? Também. Então, essa variável aqui é a variável dependente, né? E essas aqui são as variáveis independentes, ok? Então, quando existe uma variável dependente, eu sei que ela existe, eu coloco ela aqui. Então, eu consigo fazer uma análise aqui, ó, de regressão, né, quando a variável é contínua, quando a variável é numérica. Eu consigo fazer uma de classificação, aí já entra a parte de classificação, né? Sim ou não, gosta ou não gosta, positivo ou negativo, né? E é um tipo de aprendizado supervisionado, onde eu tenho aí uma variável já de dependente. Quando eu não tenho essa variável dependente aqui, a gente vem aqui para análise exploratória, ou seja, eu não tenho ainda uma variável que eu posso dizer que eu estou buscando uma resposta, né? Eu venho aqui análise exploratória, que é justamente isso aqui que a gente fez, né? Primeira coisa, a gente vai, o que a gente faz? Por exemplo, eu chego em uma casa que está toda, né? Imagina a tua mãe, por exemplo, ela chega na tua casa, né? Você está fazendo faculdade, né? Deixa pedaço de pizza debaixo da cama, a vassoura dentro do banheiro, copo espalhado pela casa inteira. O que ela faz? Qual que é a primeira coisa que ela faz? Ela vai lá, ela organiza,
né? Ela agrupa, ela vai colocar os copos no lugar de copos, pratos no lugar de pratos, vassoura no lugar de vassoura, né? E assim por diante. Então é isso que a gente chama de análise exploratória. A primeira coisa que a gente faz é tentar organizar os dados para ficar mais fácil de compreendê-los, né? Isso é uma etapa dentro da análise exploratória. Aí a gente faz análise fatorial, cluster e agrupamento, que é isso que a gente vai fazer agora, e ele é um tipo de técnica de aprendizado não supervisionado, ok? E para que eu vou gastar meu tempo aprendendo isso, né? Uma aplicação prática de um aprendizado não supervisionado, e nesse caso aqui o cluster, é a segmentação no conjunto de dados através de seus atributos, né? Das suas características comuns. A segmentação, o que é a segmentação? É a separação em grupos diferentes. A gente vê isso bastante, né, no mercado, né? Separação desses grupos fica mais fácil, né, de você oferecer experiências e produtos e etc e tal, ok? Organiza e facilita a análise e agrupamento de variáveis com similaridades, né? Então, volta ao exemplo lá da sua mãe, né? Indo na tua casa na faculdade e no teu apartamento e dando aquela a primeira coisa que ela faz é organiza, né, para facilitar a análise, no caso aí facilitar, ficar mais fácil de andar pela casa, né, de viver no ambiente, né. A detecção de anomalias, também chamadas de outliers, nesses casos aqui, ela é mais voltada para principalmente para a detecção de fraudes, né? Então, quando você vê um comportamento muito anormal dentro do grupo, você tende a avaliar para saber o que realmente está acontecendo. Bom, então vamos lá. Eu tô meio lento hoje porque a garganta tá bem ruim ainda, mas é só assistir o vídeo aí na velocidade 1,5, 2 que vocês não vão perder nada. Bom, então vamos lá, eu vou tentar fazer. Eu nem fiz nada aqui porque é bem fácil, né? Então eu resolvi deixar limpa a tela aqui até para não ficar mais fácil de vocês entenderem. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou chamar dados, né? Eu não tenho dados, então para que vocês possam replicar esse experimento aí, eu não vou fazer importação do arquivo do Excel, já expliquei como faz isso, mas eu vou pegar um dado que está dentro do RStudio, que é o aplicativo que eu estou usando, ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é data e vou chamar um conjunto de dados chamado mtcars. Chamei ele, está ali, ó. Aqui eu cliquei no Run aqui, mas eu estou indo pelo teclado, que é Ctrl Enter. Tá, mas me explica isso aí então, Marcelo. Eu vou tentar explicar mais pausadamente para quem não, para quem está entrando agora no R, para ficar bem mais fácil. Então, como é que funciona isso aqui, ó? Imagine que dentro do R do aplicativo aqui do programa, ele tem várias bases de dados que eu posso analisar. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, data. Então, o comando data ele serve para chamar uma base de dados. Então, ó, aqui vai ter várias bases de dados. Ó, fruit, sentence, words, band instruments, NASA, Star Wars, storms, population, Smiths, e vai ter vários. Diamonds, Economics, vamos ver, miles per gallon. Tem uma chamada Iris, que é bem Iris, né? E vai ter muitas mesmo, tá? Então, para eu chamar uma base de dados, eu clico aqui, eu faço esse procedimento aqui. Então, o que eu fiz aqui? Ó, eu digitei, eu vou lá de novo, data, e digito a base de dados mtcars. Ele já autocompleta para mim, perfeito, ok? Beleza, depois disso aqui, como é que eu faço para ver esses dados?
eu posso digitar aqui, ó, view empty cars e dou um Ctrl Enter ou clico aqui em Run. Ele vai retornar os dados aqui como se fosse um spreadsheet, como se fosse uma tabela no Excel, certo? Então eu vou ter aqui, ó, as colunas miles per gallon, que seria mais ou menos, aqui está em inglês, tá pessoal, mas eu vou tentar explicar de forma mais simples. Então miles per gallon é equivalente ao quilômetros por litro. Cilindros, o número de cilindros, 4, 6, 8. Displacement, que seria equivalente a cilindradas aqui. HP, que seria o nosso cavalo vapor. Aqui seria um differential ratio, que seria, cara, como é que eu vou explicar isso? Não, basicamente isso aqui é para identificar se você, são opcionais, né? Se você prefere torque ou economia de combustível, no caso, mas é relacionado ao diferencial. O peso, quanto tempo ele demora para atingir uma milha. VOS, que é o motor, se é V8, né, V-Engine, ou Straight, que é o em linha. Aqui é manual o câmbio, se é automático ou manual, quantidade de marcha e o número de carburador. E aqui o modelo de veículo, ok? Aqui eu consigo filtrar. Então, por exemplo, eu quero só de 25 milhas para cima. Consigo filtrar também, eu consigo colocar essa tela aqui, ó, em outra tela separadinha, tá? Então eu vou até deixar ela aqui. Bom, beleza. Eu quero ver a estrutura dessa tabela. Eu venho, clico aqui, ó. Aí eu vou ter a estrutura. Aqui é um campo numérico com valor 21, 21,22,8 e assim por diante. Numérico, numérico, numérico. Aqui é todos numéricos, tá? Mas se tiver um factor vai sair aqui, quantidade de níveis, etc. Bom, beleza. Vem aqui em View. O que eu vou fazer agora? Eu tenho dúvida, eu puxei outra base de dados ali que você mostrou, mas eu não sei o que ela significa. Então, o que a gente faz? Quando você não sabe, você pode clicar aqui, ó, na interrogação, e digitar o nome. Pode ser de qualquer coisa, tá, pessoal? O nome de uma tabela, o nome de um comando, qualquer coisa, e clicar aqui em Run. O R, ele faz o seguinte, ele já puxa aqui para você a documentação. Então, aqui, ó, the data was extracted from the 1974 Motor Trend US magazine and comprised fuel consumption and 10 aspects of automobile design and performance for 32 automobiles in 1973-74 models. Então ele está trazendo aqui dados de uma revista chamada Motor Trend US, testando o consumo, né, de combustíveis com 10 aspectos diferentes, né, que são as variáveis aqui, e performance em 32 tipos de automóveis, né, nos modelos de 73 e 74. A base de dados é MT-Cars e aqui está a descrição. Ó. Mais por gallon, cilindros, aqui real axle ratio, peso e etc. Tem todos os dados aqui, ok? Isso serve para qualquer coisa. Então eu quero, eu não sei o que é data. Você pode clicar, você pode colocar uma interrogação aqui na frente ou clicar em F1, que ele vai trazer os dados aqui para você. É bastante simples fazer isso no R. Bom, então vamos saltar aqui. Então o que eu vou fazer agora? Eu ia fazer, não estou quase tossindo aqui, mas eu ia fazer eu vou fazer mais simples, vamos pegar aqui, ó, que eu quero colocar só essas duas colunas aqui, para fazer mais simples. Então eu vou pegar MPG, mais por gallon e cilindro, criar uma variável com um data frame com esses dados aí, MTCars, e vou pegar as colunas 1 e 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando as colunas 1 e 2. Se eu quisesse pegar a linha, é aqui, ó. 1, 2, tá?
Então, coluna, opa, seria a coluna 1, 2, 3, né? Vamos ver como é que sairia. Então eu vou pegar aqui, ó. Aqui. Ele já saiu MPG. Ele só vai sair com essas 3 linhas aqui, porque eu peguei 3 linhas e 2 colunas, ó, essas duas aqui. Ok, então eu vou pegar 3 linhas e 2 colunas. Mas eu não quero fazer isso aqui. Olha lá, eu quero pegar todas as linhas somente dessas 2 colunas aqui, miles per gallon cylinder. Beleza, já fiz isso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o cluster. Eu vou criar, não, eu vou colocar como grupo, vai ficar mais fácil. Grupo, e vou colocar a hclust distância, que é a distância, ela já considera que é distâncias euclidianas. Eu posso colocar, mudar o parâmetro, mas eu vou explicar aqui direto. Eu vou colocar esse cara que eu criei aqui. Beleza, e agora eu vou plotar o grupo para sair o gráfico. Então ele já mostra aqui o gráfico para nós, né, de acordo com essas duas variáveis só, que é a miles per gallon e cylinder, quantidade de cilindro e miles per gallon. Então ele já montou basicamente 3 grupos, né? Os que não gastam nada, quase, os que gastam médio e os que são os beberrões aqui. Ok? Aqui são Cadillac Fleetwood, Lincoln Continental, Camaro ZA28, aqui o Hornet Sportabout, Pontiac Firebird Trans Am e assim por diante. Aqui tem o Corolla e assim por diante. Então vamos lá. Beleza, já fiz ali, só considerando esses dois, né? Mas vamos fazer já de todos os, considerar todas as colunas, né? Aqui eu só coloquei essas aqui para ficar mais fácil de explicar, mas eu vou colocar outras colunas aqui, vou colocar isso como dados, tá? Então eu vou pegar o mtcars e vou colocar a mesma coisa, só que eu vou colocar as colunas, cadê? Colocar a coluna 1, 1, 1, 2, 4, qual que é ali? 7, 10 e 11. 7, 10 e 11, que são as mais fáceis aqui de eu analisar, ok? Beleza. Agora eu vou colocar agora o nome de, agora eu vou colocar, ao invés de grupo, eu vou colocar cluster aqui, que é a mesma coisa, tá? Você pode colocar o nome que você quiser. hclust. Eu ia fazer distância e vou colocar dados aqui. Plot cluster. Note que ele já saiu um pouco diferente, que ele saiu essa Maserati Bora aqui em cima, como um outlier, tá vendo? Ele já identificou. E por quê? Vamos olhar a nossa base de dados aqui, ó, e vamos pegar o seguinte. Pegar HP, por exemplo. Aqui eu já vou ter, ó, Maserati Bora. Olha só a quantidade de HP que ela tem. Ela é um outlier aqui, porque ela tem muito mais HP do que o restante, tá vendo? Então vamos fazer o seguinte agora. Imagina que eu quero fazer, quero separar isso aqui, ó, entre grupos, mas eu quero que fica mais fácil de ver. Então eu posso ver em rec e eu vou pegar aqui o cluster. Eu vou separar em 3 grupos, né? Que o K aqui já sabe que é grupos. E o border, eu vou colocar 2 e 5 aqui. Que essa aqui é só para determinar a cor. Se eu colocar red aqui, vai sair tudo vermelha. Aqui. Que ele sai uma cor de cada. Então ele já está sinalizando os grupos aqui, ó. Então eu tenho 3 grupos distintos. Tem esse aqui,
que são os que não gastam muito, e tem esses aqui que são os que gastam bastante. Esse aqui que está no intermediário, que ele gasta, mas o HP dele é bastante assim em relação ao consumo de combustível. Certinho, existem outras formas da gente estar fazendo, por exemplo, eu poderia estar pegando, eu vou colocar aqui, ó, carros, e vou fazer um scale, MT cars, eu vou fazer eu vou heat map. Ele já plota um heat map para mim, eu consigo identificar esse Maserati Bora, por exemplo, ó, dentro do HP, ó, ele tá bem, ele não tem muita semelhança, né, com os demais, mas aqui, ó, a gente consegue ver semelhanças, tá vendo? Então, Toyota Corona, Hornet, Ford Drive, Valiant, eles têm semelhança. Aqui também, ó, a gente vê que tem alguma semelhança, principalmente no motor, né? Acho que é cilindros, quantidade de cilindros e displacements, que é as cilindradas, né? Nesses aqui. Então a gente consegue ver um pouquinho mais de dados, né? Mas o cluster também, ele já permite a gente fazer uma observação bem interessante dos nossos dados. Então, lembrando mais uma vez que nos casos práticos do dia a dia, os dados eles vêm dessa forma aqui pra gente, tá? Geralmente eles não vêm assim, eles vêm muito misturados, eles vêm bagunçados. Como eu coloquei o exemplo lá do apartamento, espero que o seu apartamento não seja assim, né? Mas eu coloquei como exemplo aqui como brincadeira, mas geralmente os dados chegam como nosso apartamento na época de faculdade, né? Todo desarrumado e nós como analista, cientista de dados, ou matemático, ou estatístico, seja lá o nome que você dá para isso, o nosso objetivo é organizar os dados, analisar e extrair daí informações que sejam valiosas e úteis. Ok? Então é isso aí, espero ter ajudado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.